Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribô, Haribô. Introduzindo então a nossa aula aqui de hoje com esse Maha Mantra, né? Então, Maha Mantra, o maior dos mantras, né? Que libera a nossa mente, né? Então, a nossa mente, ela tem uma vibração e ao cantarmos essa sonoridade, né, vai purificando tudo aquilo que nos entrava, né, na vida material. Aqui ao fundo eu coloquei agora também uma foto aqui dos terrestres, né, vivendo a grande hierarquia espiritual que existe assim nas várias dimensões, né, que nem imaginamos, de modo que as pessoas pensam que estamos sozinhos nesse universo, né? Porém, quando estudamos o Bhagavatam, o Bhagavad Gita, vamos ver assim narrações de várias situações em alguns outros planetas, mostrando que existe, né, toda a situação hierárquica do universo de raças altamente evoluídas e que estão aqui de alguma forma nos dando, né, a assistência para nos liberarmos ou alcançarmos, né, um estágio superior onde vamos poder vibrar nesse sentimento da nossa fraternidade universal. Essas coisas estão se revelando agora, de pouco em pouco, né, porque a humanidade ela foi bitolada, ela foi enganada por muito tempo a ficar nessa situação onde não percebia, né, que sempre estamos sendo auxiliados por irmãos superiores, porém que se apresentavam, vamos dizer assim, de uma forma invisível, né, como é até hoje, porque nenhuma raça pode interferir na outra. Tudo depende do nível de karma, né, vamos dizer assim, da humanidade. Então, nós temos que nos fazer merecedores da assistência direta desses seres a partir do momento que desenvolvemos as qualidades requeridas para nos conectarmos, né, com essas dimensões superiores às quais estamos indo agora, né, tendo acesso a plataformas de existência que nem imaginávamos, né? Eu sempre falo que é igual o cachorro, por exemplo, ele não tem noção de como é a existência humana. Ele, né, não tem essa capacidade de entender, a não ser que o espírito dele vá evoluindo através do contato com os seres humanos, e na próxima vida, esse espírito que estava no corpo, né, na forma de um cachorro, entra na forma humana e ele vai começar a entender o que é a dimensão de um ser humano. Da mesma forma, o ser humano é como se ele fosse um cachorro em relação a essas formas superiores, né, dimensionalmente falando. E aí nós estamos evoluindo em consciência para um dia, né, ter um corpo mais sutil, com todas as habilidades, né, místicas ou conectadas com o divino, com a consciência bem maior. Por isso devemos respeitar o nosso estágio humano
e seguir, né, no ritmo que é condizente a ele. Não adianta o cachorro querer ser humano, né? Porque toda a estrutura dele energética é para funcionar como aquele animal que ele é. Assim também o ser humano, certo? É em tese, né? Não, é em verdade o espírito, aquilo que nós somos como partes integrantes de Deus, né? Nós somos deuses também, certo? Só que não estamos ainda manifestando essa potencialidade divina, porque ainda estamos, né, despertando progressivamente através das formas, e agora estamos numa forma humana de vida, o que faz que devemos, né, parar para pensar em qual atitudes temos que ter nessa forma para potencializar cada vez mais a nossa evolução para que um dia, né, estejamos nessas formas superiores dentro desse mundo material e finalizando, conforme o Bhagavad Gita fala, para realmente termos a nossa forma espiritual, original, e viver no mundo de Deus, além desse mundo material. Essa é a proposta de Krishna, a suprema personalidade de Deus, quando ele vem a esse planeta dar a condição, a forma humana, que é uma forma muito querida por todo o universo. No Bhagavatam diz que até os semideuses, eles têm vontade de ter essa forma humana. Então, a forma humana, apesar dela ser intermediária, né, entre as formas inferiores e formas mais sutis, chamadas, né, superiores, de acordo com as potencialidades universais, né, essa forma é muito importante porque ela tem essa função incrível de entender a filosofia espiritual e aí conseguir se liberar nessa mesma vida sem ter que ir para formas superiores, dentro do contexto material, certo? Então, o mundo material não importa quantos níveis, né, adiantados de civilizações existem, algumas, lógico, são melhores, são mais queridas, né, para uma vivência, né, vamos dizer assim, de comunhão, de valores, porém a forma humana ela é incrível, porque ela nos dá a chance de nos liberar de tudo isso. Tudo, inferior, superior, né, infernal, celestial. Quando Krishna vem a esse mundo, ele está pedindo com todo carinho que recordemos a nossa condição espiritual e saiamos dessa possibilidade de ter outra forma material. Não importa se é uma forma, né, mais graduada, vamos dizer assim, nesse universo, né, e também que nós tenhamos a precaução para não cair, né, em formas inferiores de novo, pervertendo o bom uso, né, ou o uso correto dessa forma humana de vida, certo? Então, quando vemos, né, todas essas formas aí, não vamos nos diminuir, assim, falando, essas formas são superiores, nossos irmãos superiores, certo? É uma verdade, né, trocamos energias com todos os seres, porém devemos nos ater àquilo que Deus está falando. Ele está pedindo, ilumine-se, desperte-se, autorrealize-se, renda-se a mim. Se você se render aos meus pés de lótus, o Senhor Krishna, né, que é a personalidade suprema, é a fonte, né, de toda a existência, de todos os seres, de todas as cognições, de todos os mistérios. Então, Krishna é essa pessoa suprema que pede que nos rendamos logo a seus pés de lótus. Porque você pode estar vivendo como um ser de natureza superior, vamos dizer, de outra dimensão. Mas se você não compreendeu quem é Deus e não se rende a Ele, qual é a vantagem de estar vivendo, por exemplo, num planeta celestial? Você só está tendo um prazer maior, ou mais perfeito, ou tem mais conhecimento num corpo sutil. Porém, você não está preenchendo
a necessidade real da vida, da existência completa, que é voltar para Deus, que é despertar esse amor por Deus, certo? Então, a forma humana, ela tem uma característica que ela se equilibra nessa dualidade, né, do negativo e do positivo, e ela, usando essas duas forças, né, em sua espiritualidade, ela consegue transcender essa existência humana e, obviamente, quando você está situado no espírito, realmente rendido aos pés de lótus, né, de Deus, você basicamente transcendeu a todas as formas, tanto as inferiores quanto as superiores, dentro de um contexto material, certo? Porque o espírito, aquilo que nós somos, não tem nada a ver com essas raças, né, que estão aí em todo o universo. Raças essas que são descritas amplamente no Srimad Bhagavatam, para quem tiver interesse. Também discos voadores, né, tudo isso aí, né, que são chamados vimanas, toda a tecnologia, em tese, é descrita nessa literatura do Bhagavatam, que é milênios, né, existe há milênios. Então, tudo isso aí está descrito, mas no momento, o interesse, né, de uma pequena parcela da humanidade, ou da não humanidade também, porque tem muitos seres alienígenas, né, trabalhando aqui no planeta Terra como controladores, isso faz parte do papel, do jogo divino, vamos dizer assim, eles não nos revelam essa simples verdade que já está como um conhecimento dito por Deus nesse mundo material. Logo, a principal preocupação de todo espírito que está numa forma humana seria atingir o objetivo máximo da existência espiritual, certo? Não importa em qual forma você esteja dentro desse, né, contexto universal. A ideia é que você, sendo iluminado pela consciência divina, ensine também a esses irmãos, né, chamados uma civilização superior, ensine a eles quem é Deus e por que eles devem se render a Deus e levar o Bhagavad Gita para todo o universo, para todos os cantos do universo. Essa é a bênção, né? A luz que você pode se tornar quando obter essa inteligência, essa percepção. O ponto é que tudo existe aqui e agora. Não tem assim, o futuro, que eu já fui de uma raça, aí depois que vai vir ETs, aí eu vou para outro lugar no universo, e aí eu quero ser daquela raça. Né? Tem um amigo meu que falava assim, quando eu morrer eu quero ser uma águia, eu quero ser um urubu, eu quero ser, né, uma onça, um leão, eu quero ser um ET-X, enfim, nós temos sempre aquele um interesse ilusório de ser, né, de alguma raça, ou de pertencer em algum lugar, ou ir para o paraíso. Né? Na verdade, você nunca vai poder chegar a nenhum lugar enquanto você não estiver usando o ritmo existencial daquilo que você está sendo no momento. Se você está agora, né, dentro da sua mente, projetando essa forma humana de vida, que está sendo devidamente controlada por Deus dentro do seu coração, certo? Porque nada acontece por acaso. Se você agora está me ouvindo nessa forma humana, e eu com outra forma humana estou te falando, Deus é que está fazendo todo esse arranjo para expressar o conhecimento que Ele mesmo vem passar para todo mundo. De que adianta você estar numa raça super civilizada se você não tem sensibilidade, né? Tem muitas raças que não têm sentimentos, ou que é uma raça muito intelectualizada, tecnológica, e daí, de que adianta isso? Né? Que você tem controle sobre tudo, ou um mundo que você tem todos os poderes místicos, que você pode, né, ser um mago caminhante nesse mundo, que você consegue fazer tudo que você quer, aparecer do nada, ir para todos os lugares.
possíveis dentro desse universo, né? No Bhagavatam fala assim, os jardins do Senhor Shiva, né? São lindos, assim. Então tem muitas narrações assim, mas do que adianta isso se você não está rendido a essa suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna? Então Deus está falando, para de ficar viajando muito no espaço-tempo, né? Fica no aqui e agora. Entra no seu coração, entende que eu estou nessa forma do Senhor Vishnu, que é o centro de todo o universo, né? Canta meu nome, né? Estuda, pensa um pouquinho mais, seja menos ambicioso espiritualmente nesse sentido de querer alcançar graus, né? A espiritualidade não é para você ser melhor do que ninguém ou ser mais. A espiritualidade significa simplesmente que você despertou para a sua posição como servo eterno amoroso de Deus ou como uma centelha espiritual divina, certo? Você acordou para isso e agora você reconhece que está numa forma humana de vida e que vai colocar a sua energia para realizar esse divino que se encontra aqui agora em seu coração, que está mantendo, né, tudo isso aí que você está vendo, todos os povos, todas as raças, todos os movimentos, todo o karma, todos os planetas, todos os sóis, galáxias, universos, tudo isso está sendo controlado pela pessoa suprema que está exatamente agora aí no seu coração, certo? Então, se você conquistar esse divino dentro de você, imagina, é a coisa mais importante da existência, né? Você caminhar com aquele que é a fonte suprema de tudo. Todos os seres desse universo tinham que estar vivendo com essa conexão, certo? E assim que é no mundo espiritual. Lá no mundo, então, temos aqui vários universos dentro da energia material, né? Porém, existe um local, né, vamos dizer assim, tentando entender com a nossa mente, com o nosso intelecto, que é chamado a morada de Deus, que também tem vários planetas espirituais. Lá não precisa de sol, não precisa de fogo, não precisa de eletricidade, porque lá tudo é iluminado pela vibração pura de Deus. De modo que a ideia é que saiamos dessa forma humana de vida e possamos ir, de acordo aqui com a orientação, né, do Senhor Krishna, que é o centro supremo do mundo espiritual, que nós possamos voltar para esse reino de Deus e restituir a nossa consciência natural, onde somos plenos de existência, pleno de conhecimento e pleno de bem-aventurança ou felicidade, certo? Porque eu estou falando tudo isso aqui, que às vezes eu vejo, né, muitos vídeos na internet falando dos irmãos, né, multidimensionais, todos esses seres que estão aí são lindos, são maravilhosos, vão nos auxiliar num grau progressivo de espiritualidade, de tecnologia, de interação, né, de conhecimento do universo, de história do planeta Terra, como que tudo isso começou, que vão facilitar o nosso contato com registros, né, akáshicos, que são todo o conhecimento do universo, ele está situado em livrarias astrais, então todo mundo vai ter acesso a tudo, né? E também nós vamos evoluir para corpos, né, de quinta dimensão, que estão, não é mais esse corpo aqui do momento de carbono, que é um corpo pesado, corpo todo limitado. Vamos abrir a nossa pineal, nossa aura vai ficar mais, né, expandida, vamos conseguir enxergar, né, naturalmente os seres de outras terras, vamos dizer assim, nossos irmãos, né, alienígenas. Vamos entender também que espiritualmente ninguém é assim de um lugar específico. Todo mundo é um ET, né? É um extraterrestre. E os caras lá, vamos dizer lá de Pleiades, são extrapleidianos. Ninguém é do local, entende? O espírito ele fica rodando pelos planetas, certo? Tem planetas
mais adiantados, tem planetas mais atrasados, né? Dizem até que os planetas infernais, tecnologicamente, eles são superiores a qualquer planeta do universo. Porém, é uma tecnologia mal usada para explorar, para guerrear. Então, é aquele negócio, tudo tem duas medidas, né? Dois pesos. Porém, aqui no planeta Terra, é incrível, né? O nosso planeta é lindo, a Mãe Gaia, e nós também temos esse lado, né, bom e ruim, né, de forças antagônicas, né, que tentam nos deixar instáveis o tempo todo. Porém, se você começa, né, a avançar espiritualmente, se você começa a meditar em Deus, ficar sempre em gratidão, não ficar apegado a mundos, né, a raças, a formas materiais, seja grosseiras ou sutis, seja da terceira dimensão, da quinta, da sétima, de todas as dimensões. Entende? Porque a coisa é muito simples de entender. Você é um espírito, você existe aqui e agora, certo? O tempo e o espaço, eles são, vamos dizer assim, entre aspas, uma realidade mental, certo? E sendo mental, eles são ilusórios. De modo que nós temos uma máquina biológica incrível. Essa máquina ela está projetando um cinema cósmico, né? O espírito, aquilo que a gente é, como parte de Deus, ele pode projetar a configuração de todo o universo. Assim como Arjuna fez aqui no capítulo 11 do Bhagavad Gita, né? Quando ele pediu a Krishna para ver a forma universal, Krishna mostrou tudo de uma vez. Nós temos essa capacidade de ver assim, todo o universo imediatamente, né? Mas isso vai criar um impacto tremendo, né, na mente, se você puder ver tudo ao mesmo tempo. Porém, se você reconhece que Deus, a origem, que é a fonte de tudo isso, né? Porque tudo está na mente de Deus. Nós temos uma mente em particular que cria o nosso pequeno cinema, de acordo com a dimensão que a gente está, de acordo com a forma que a gente existe, certo? Então, quanto mais superior é a forma, ou mais desenvolvida espiritualmente, né? Ou seja, aqui mesmo nessa forma você pode atingir um padrão de evolução espiritual onde a sua consciência pode expandir, você vê coisas, né, além daqui. Coisas maravilhosas, certo? Mas a ideia é que quando Arjuna, lá do Bhagavad Gita, ele viu a forma universal, ele pediu imediatamente para Krishna retrair aquela forma, porque o mundo material, imagina, você não aguenta nem ver o que você está vendo com essa forma aqui, imagina você poder ver tudo, que loucura, né? Então a vida ia ser meio complicada, assim. E aí Arjuna pede para Krishna retrair, né, essa forma universal que ele estava vendo e pediu para ver a forma dele. Assim, quando ele viu a forma de Krishna, ele ficou assim imediatamente satisfeito. Né? Essa é a capacidade, né, de você entender, né, através do conhecimento do Bhagavad Gita, que quando você está meditando na forma de Krishna ou no santo nome de Krishna, nisso já está incluído toda a realização universal, certo? Porque se você compreende quem é a fonte, o resto é tudo diferenciação, né, multidimensional dessa fonte. Porém, Krishna fala assim, se você ficar também pensando muito nisso, você vai perder o seu tempo, o seu time de evolução nessa forma humana aqui, onde você está agora. A ideia é o seguinte, Krishna vem e fala assim, pensa sempre em mim, né? Adora-me, coloca seu coração nesse sentimento de devoção real, sincera, para que eu possa me revelar para você. É isso que Deus está falando. E Deus fala, na medida que eu for me revelando para você, toda essa estrutura da morada espiritual, onde Krishna habita, vai começar a se formatar, ou se formalizar, vamos dizer assim, naquilo que se chama o seu corpo espiritual. Você tem uma forma material, mas Krishna diz que você precisa
criar potencialidades através do sacrifício ou da prática espiritual para que a sua forma espiritual ela se formalize dentro dessa estrutura energética, para que quando você abandonar esse corpo material, você possa voltar para o reino divino, onde Krishna habita. Mas para você voltar para onde Deus existe, né, como centro supremo, que é a morada espiritual, você tem que começar a trabalhar tudo isso agora aqui nessa forma humana. Então, a forma humana é um estágio para você atingir o propósito último da existência, certo? Porque a gente sempre fala, né? É legal, é interessante toda essa história, todos esses irmãos espirituais, diferentes civilizações, né? Integrando-se com a forma humana, isso aí faz parte do momento da evolução da raça humana, porém, né, temos que ter essa inteligência, né, a capacidade de discernir o que é bom no nível material, assim como o que é bom no nível espiritual propriamente dito. Então, o Bhagavad Gita, como a gente sempre repete, é o manual que Krishna nos trouxe, que Deus nos deu, para aprendermos a sair desse mundo material. Se você fala assim, eu não quero ficar aqui mais no planeta Terra, não, eu quero ir para esse planeta aí de origem extraterrestre, foi lá que eu fui, né, idealizado, e agora eu fui colocado aqui nessa forma humana. Então, não é para isso. Não é para você ir para uma civilização superior, para você ir para o reino celestial e ali viver, né, como um Deus, assim mesmo, assim, cheio de prazeres, de beleza. Assim, não é. Sabe, o mundo, esse mundo aí todo é ilusório, é um sonho também. Vamos dizer assim, são sonhos mais bonitos, sonhos mais agradáveis. Mas para que você quer isso? Entende? Krishna fala, mente fixa, tenha foco, né, nos meus pés de lótus, certo? Entenda que isso tudo aí, todo esse universo, esses diversos lugares, ambientes, associações, você já passou por tudo isso aí, né? Já passou por tudo e agora você está numa forma humana. Então vamos aproveitar, né, esse tempo que estamos tendo aqui, que vai durar até quando, né? Não sabemos. Porém, de alguma forma, temos que ir comunicando esse conhecimento aqui, porque se você entra, por exemplo, na internet, tudo está relacionado a essa, vamos dizer, a midiática extraterrestre. Não que seja ruim, mas não é o propósito último da vida. As pessoas que estão, vamos dizer assim, lá perto da morada do Senhor Brahma, que é o criador, né, secundário desse mundo material, mas que é o top, vamos dizer assim, né, tem moradas lá perto do Senhor Brahma, sábios, assim, níveis absolutos de conhecimento universal, porém, não é para ir para esses lugares, né? Pessoas chamadas Siddhis, né, com todos os poderes místicos. Imagina que beleza, né? Você poder fazer tudo que você pode nesse mundo, tudo, ir para qualquer lugar. Mas aí Krishna vem e fala, não é para você fazer isso. Então, até o Senhor Brahma, que é o superior a esses seres místicos, ele ambiciona voltar para o reino de Deus, certo? Então, existe até uma sucessão discipular de mestres, né, que vem da linha do Senhor Brahma, que é o primeiro ser criado no universo, né, que é dito que ele é criado da flor de lótus do Senhor Garbhodor Kashai Vishnu, que é Krishna se expandindo pessoalmente dentro desse universo e criando tudo através do Senhor Brahma, né, que executa essa função, porque para criar tem que ter a movimentação. Então, o Senhor Brahma, ele gerencia o modo da paixão. O modo da paixão, que é o modo criativo. Por isso que quando nós lemos no Bhagavad Gita, essa pessoa está no modo da paixão, ou seja, ela quer sempre criar, ela quer conquistar, ela quer expandir, né? É a pessoa que está muito ansiosa, né? Então,
temos que entender isso, que até o Senhor Brahma, ele quer voltar para o mundo espiritual. Está sempre, né, meditando em Deus, né, e seguindo, né, e servindo a Deus nesse processo de criar tudo o que existe. E o Senhor Brahma tem os seus filhos, né, que vão também gerando todos os tipos de formas que existem no universo, né? No Bhagavatam diz que há 8.400.000 tipos de formas diferentes, né? 400.000 formas são humanas, igual a gente, assim, igual esse pessoal que está aí atrás, aí, ó, tem esse jeitinho meio humano, né, de ser assim, formas humanas nesse sentido, né, 2 braços, 2 pernas. Então tem toda essa questão, né, o que a gente está falando aqui, está querendo dizer é que, acima de tudo é muito interessante, tudo é muito cósmico, tudo é muito ET, né? Isso tudo vai acontecer, muita tecnologia, o planeta Terra indo para a 5ª dimensão, vamos sair finalmente dessa quarentena, dessa prisão que nos foi trazida, né? Forçada por seres que querem dominar, porém tudo isso aí vai ser aberto, né? Um campo de consciência, de compreensão maior para nós, certo? E isso é encantador, né? Isso nos hipnotiza, porque, uau, vai ser incrível, né? Essa nova era, né? Porém, existem seres que estão milhões e milhões de anos mais à frente da gente, que já passaram por tudo isso, porém, a expectativa é muito bacana, e é bom, certo? É bom, né? Melhor do que a situação que estava anteriormente. Porém, quando Krishna vem, ele nos dá esse gostinho de captar, né? Opa, peraí, tem toda essa expectativa, todo esse futuro, toda essa dimensão, mas eu sou um espírito, eu sou uma parte integrante de Deus, eu sou um servo eterno, amoroso de Deus. Quem é Deus? Krishna. Eu estou agora, nesse momento, né, seguindo as instruções de Deus, eu estou me comportando adequadamente para purificar minha mente, né, para adocicar, vamos dizer assim, o meu coração, para sensibilizar a minha capacidade de todos os dias acordar, não deixar a minha memória se perder e sempre lembrar dos pés de lótus de Deus e seguir esse processo dessa era que é cantar o nome de Deus, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Vários mestres vêm ensinando esse processo em Kali Yuga. E então, você tem que se questionar isso, né? Porque de repente a sua cabeça está mais interessada em absorver todo esse conhecimento, todo esse conteúdo da esperança, vamos dizer assim. Porque você está esperando, né, que algo melhore. Mas para o espírito, melhor e pior, isso aí não existe. O que é bom para o espírito é quando ele se conecta em amor com Deus. Então, mestres incríveis, né, como o Cristo, Srila Prabhupada, eles vêm falando, amai a Deus sobre todas as coisas. E amar envolve esse pensar constante em Deus, né? Quando você ama uma pessoa, né, podemos fazer aqui no nível material mesmo, quando você encontrou, vamos dizer assim, né, principalmente os adolescentes, né, quando tem uma namoradinha, ou a namoradinha quando tem um namoradinho, assim, eles estão sempre, né, pensando naquele ou naquela que é o seu objetivo amoroso, de atração, de encontrar, de viver para sempre, né? Mas, na verdade, isso aí é só um treino, é um estágio, é um aspecto pervertido da onde o amor verdadeiro deve ser conduzido. Então, Krishna fala, pensa sempre em mim. E isso, por isso que ele fala, adora-me. Adora-me no sentido, pensa sempre em mim com esse amor adolescente, né? Dizem que Krishna ele não passa de 16 anos de idade. Apesar dele ser eterno, aquela forma dele de 16 anos de idade. Então, Krishna ele é sempre o adolescente supremo, né? Ele é assim, muito brincalhão, ele está sempre, né? Tem uma natureza mais flexível,
né? Então, quando ele veio como Chaitanya Mahaprabhu, e juntou-se, né, com Srimati Radharani, né, Krishna junto com Srimati Radharani, que é a energia de amor de Deus, a energia apaixonada, feliz, bem-aventurada, ele ficou muito, né, em êxtase e passou essa energia de que todo mundo desse mundo, nesse universo, já está liberado. Então, todos nós já estamos livres. Só temos agora que aceitar o processo, né, ensinado por Chaitanya Mahaprabhu e conseguir a meta desejada. A meta desejada. Então, aham sarvasya prabhavu, mataha sarvam pravartate. Então, Krishna está dizendo, eu sou a alma suprema. Todos os mundos espirituais, todos os mundos materiais emanam de mim. Se você, no Bhagavad Gita fala também assim, se você fica bebendo em pequenos potes, né, de água, mas se você vai na fonte, a água toda desses pequenos potes está presente ali, você não precisa mais ficar pegando pequenas quantidades, né, de conhecimento, ou de satisfação, ou de esperanças, expectativas, boas intenções, não precisa. Se você vai no pote central, né, na fonte da água, você tem toda a água, e essa água não para de brotar nunca quando você está vivendo realmente em amor a Deus dentro do seu coração, certo? Eu lembro de uma passagem da Bíblia muito interessante já, né, fazendo uma pegada junto com essa, que parece que o Mestre Cristo estava com a samaritana, né, e pediu água para ela, e na época parece que não podia, né, certas classes sociais não podiam se unir com a outra, mas Jesus ele era, né, estava dando exemplo ali de que o espírito não tem essa classificação classificação de classes, não tinha essa mentalidade, né? Ele era livre, ele não tinha um sistema que o prendia a nada. Então ele pediu a água e ela receou, mas deu a água, e ele falou assim, essa água que você me dá, depois de eu beber, né, eu vou ter sede. Porém, a água que eu te dou, depois que você beber, você nunca mais terá sede, você terá a vida eterna. Você vai ter matado completamente essa sede espiritual. E aí está valendo esse exemplo para tudo que eu estou falando aqui. Se você fica bebendo vários e vários copos de águas que estão relacionadas a coisas incríveis da vida material, de contato, né, com esses seres e tudo mais, tudo bem, isso aí vai te dar aquela satisfação, porém não vai matar a sua sede, porque enquanto você não se conectar com Deus dentro do seu coração, a suprema personalidade, o Senhor Krishna, certo? Enquanto você, ou o Senhor Vishnu, enquanto você não estiver cantando o nome de Deus repetidamente, enquanto você não fizer isso, a sua sede vai ser eterna. Porém, se você começa a beber diariamente, né, se alimentar desse suco, né, transcendental, vamos dizer assim, imediatamente o seu espírito vai despertar e automaticamente você não vai ter mais desejos pela água, né, material. Depois que você experimenta a água transcendental, você não quer mais se associar, né, ou degustar essa água material da mesma forma que você tomava antes, certo? Então, esse pensar, né, quando você pensa sempre em Krishna, conforme ele nos ensina, ou você está pensando na filosofia aqui do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, ou você está, né, bebendo pelo seu ouvido, né, as instruções do Bhagavad Gita. Então, esse pensar, isso aí, você vai chegar a um ponto da sua espiritualidade em que você realmente vai desabrochar a sua consciência, e aí você já não vai mais ficar interessado em ficar pensando materialmente.
ou fazendo planos para um provável futuro, ou querer interagir com raças para ir para outros planetas, ou para outras dimensões. Tudo isso aí vai ser irrelevante, né? Perto do que você possa estar pensando agora em relação a toda essa história planetária, nessa era de transição que está acontecendo agora. Então, temos que nos posicionar. Essa é a ideia. Krishna fala, fica fixo, né? Vai à luta, né? Ele fala para Arjuna, levanta e luta. Não fica... Você entendeu a verdade. Você obteve esse conhecimento, você teve a oportunidade, né? Deus te deu a bênção de você ter o Bhagavad Gita na mão, ou estar ouvindo uma palestra, né, igual essa aqui, que graças a Deus todos nós somos inspirados a falar, entender que não somos superiores, não somos melhores, não somos, né, gurus, mestres espirituais, não somos nada, somos iguais, somos espíritos, partes integrantes de Deus. E a missão de quando você está avançando espiritualmente é tentar fazer a pessoa despertar para esse simples ponto, né? Mão maná, pensa em mim, né? Deus está falando. Ou amai a Deus sobre todas as coisas. Ou adore não a extraterrestres, adorem a Deus como ele é revelado. Com essa forma azul, né? Ele tem a flauta. Certo? Tudo revelado, né? Chaitanya, Mahaprabhu, adore o santo nome de Deus, adore tudo aquilo que é o sagrado relacionado a Deus, alimente-se com essa energia. Então, faça do seu universo um universo divino, não um universo... Certo? A ideia é assim, para que você vai perder tempo de desejar se associar, até mesmo por medo, né? Vamos dizer assim, não, se eu ficar em companhia de um ser mais elevado, ou um anjo, ou um arcanjo, então ele vai me ajudar. Ajudar em quê? Num propósito material, porque você está com medo, porque você está se identificando com esse corpo material. Então, mas se você está com Krishna, se você está com Deus, todos esses chamados arcanjos, eu não estou aqui denegrindo imagem de ninguém, né? Pelo contrário, nossa, está em presença do arcanjo, de um mestre Cristo, do mestre Prabhupada, tudo isso é maravilhoso. Porém, se você compreende que todos esses seres, tudo que chama-se, né, o poder desses seres, vem da fonte suprema, que é Krishna, que está dentro do coração de todo mundo. Certo? Então, quando você vê um Cristo falando, Srila Prabhupada, quando você vê um arcanjo, né, o arcanjo Miguel, toda, né, a hierarquia de luz, de sábios do universo, tudo isso aí, ou até mesmo, né, do Senhor Brahma, que é o Criador, que está criando constantemente, o Senhor Shiva, todo mundo está sendo potencializado por Deus, que está dentro do coração de cada ser. Inclusive, Deus ele está dentro de cada átomo, porque tudo é energia dele. Isso aí é uma compreensão absoluta. Você não pode entender com seu intelecto. Porém, quando você começar a se associar mais intimamente com Deus no seu coração, você vai compreender isso de uma maneira não intelectual, mas sim através da sua intuição, certo? Da sua inteligência espiritual. E você só vai poder compreender isso, que você é um espírito, que você tem uma forma espiritual, que você precisa, né, formalizá-la de novo através da prática, do sadhana, do estudo, do desejo sincero, né, de voltar para a morada espiritual. Então, quando você se estrutura espiritualmente, então você está pronto, certo? Você está pronto para, após o abandono dessa forma física, voltar para a morada de Deus, que é o que ele está pedindo aqui no Bhagavad Gita. Krishna fala, Arjuna, bem, luta essa batalha de Kurukshetra, que é a batalha de forças opostas, né? Então, Krishna está falando, luta, Arjuna, levanta e luta, não fica procrastinando, não fica esperando por algo nesse mundo material. Se vier algo bom, tá bom. Se vier algo ruim, tudo bem, você está no espírito, e o que você tem que fazer é passar a sua energia, a sua luz para as pessoas, para elas entenderem realmente o conteúdo, né, do que Deus veio realmente
passar aqui para a gente, certo? Então, eu desejo, né, sinceramente, que vocês façam amizade com todos os nossos, né, irmãos extraterrestres, que vocês tenham habilidades maravilhosas, que nós possamos também ter muita tecnologia, ou seja, tudo positivo para que possamos ter um conforto existencial para dedicar a nossa vida a realizar Deus. A ideia é essa, né? Vamos melhorar dentro de um nível biológico, tecnológico e tudo mais, de associações superiores, de civilizações mais adiantadas, para quê? Para que possamos ter, né, a liberdade, a paz, a tranquilidade para avançar nisso que Krishna está nos pedindo, para estar sempre podendo pensar em Deus sem tantas preocupações, sem tantos estresse, depressão, né, fugas, né, psicológicas, toda essa loucura aí que enfrentamos no dia a dia, porque o planeta Terra, né, infelizmente, está muito fechado, né, nesse sentido. Está muito fechado, não tem essa consciência de Deus. Às vezes, muitas religiões, muitas filosofias acabam até complicando demais, criando muitos conflitos, né? Porque as pessoas, os seres humanos, no estágio que estão ainda animalizados, absorvem esse conhecimento como algo assim que ele acha que está certo, e aí se torna um fanático, e aí isso pode desencadear guerras, movimentos, né, de manipulação que cada um está tentando implantar no mundo o que acredita, certo? Porém, se todo mundo estiver vivendo em Deus, automaticamente todo mundo vai ser instrumento da vontade de Deus. Todo mundo vai querer o bem ao outro, né? Por isso, amai ao próximo como a ti mesmo. É isso que você vai chegar, é esse ponto que você vai chegar. E essa é a verdadeira civilização. A civilização mais avançada é aquela onde existe um espírito fraterno, tendo Deus como centro, onde todo mundo ama o próximo como a si mesmo, porque todo mundo entende que é uma partícula, né, de Deus, e nós estamos integrados numa malha espiritual. Então ninguém vai destruir uma árvore de graça, ou vai matar um animal, fazer mal a outros seres vivos, ou fazer planos maquiavélicos, né, de uma forma egoísta. Não vai ter nada disso. Todo mundo vai querer servir ao outro, né? Serviço devocional. Todo mundo vai querer fazer com que o outro fique em paz nesse sentimento. Todo mundo, né, como diz o senhor Chaitanya Mahaprabhu, né, o Sri Krishna Sankirtana, né? Glorifiquem o Sri Krishna Sankirtana. Todo mundo falando de Deus, todo mundo cantando junto o nome de Deus, todo mundo ouvindo, né, as histórias, o conhecimento de Deus. Então isso é maravilhoso, é isso que Deus veio nos falar aqui, né, Krishna como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Expandam o meu amor, vivam o meu amor, sejam felizes, né? Mas o mundo material ele vai acontecendo de acordo com a consciência coletiva. E se todo mundo está desespiritualizado, não quer saber de Deus, então o mundo ele se torna caótico. Se você saiu desse caos, se você tem uma paz interna, você não vai lutar contra o mundo, mas você vai passar a sua luz. Com certeza vão ter muitas sementinhas, né, que vão estar recebendo esse conhecimento e que vão entender que não é para você tentar mudar o mundo, mas é para você aprender a se render a Deus. E nessa rendição, Deus, pela misericórdia dele, vai despertar o seu amor por ele e intuitivamente, não intelectualmente, intuitivamente, você já vai viver nessa plenitude, se preparando para, após a morte dessa forma biológica, né, desse corpo físico, dessa forma humana que é maravilhosa, você possa voltar para a morada de Deus, e não para os mundos celestiais ou mundos extraterrestres, certo? Então, eu espero que você tenha entendido perfeitamente esse ponto e que tome logo atitude, né? Tão bom agora estarmos numa forma humana com inteligência que está se aprimorando nesse conhecimento de Deus. Vamos dar, né, o melhor de nós,
Não custa nada, né? Todos os dias você se alimentar da divindade que está no seu coração. Você cantar lá o Mahamantra, igual eu cantei aqui no comecinho, Hare Krishna, Hare Krishna. É tão incrível, né? Deus vai ficar muito feliz com você, certo? Então seja sincero, pelo menos honesto com você mesmo, tá? Porque o mundo aí de fora é muita enganação, muita manipulação, e espero, né, que as coisas se adiantem, que nossos irmãos lindos se revelem, que mudemos, né? Saiamos dessa quarentena escura que estamos passando no momento, e tudo está certo, não tem nada errado, tudo no tempo certo, e agora estamos humanizando a nossa forma de uma maneira superior, onde tudo que está oculto vai ser revelado, e vamos ter assim aprendizados belíssimos, porém, a instrução mais importante, pensa sempre em mim, dizia o Senhor Krishna, adora-me, preste-me respeitos, reverências, torne-se um devoto meu, né? Use o serviço devocional nesse mundo para satisfazer a Deus e para levar essa mensagem para todas as pessoas, porque esse é o desejo de Deus para todas as almas, né, que compreenderam a missão de Deus e de todos os mestres espirituais quando vêm a esse mundo. Ok? Então, muitas bênçãos no seu coração. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Que o Senhor Krishna abençoe todos os nossos irmãos, né, celestiais, todos os seres, né, os arcanjos, que são irmãos superiores, que estão trabalhando, né, servindo uns aos outros. Né, quanto mais superior as raças são, mais elas servem no propósito divino de criar essa iluminação, de conectar todo mundo com esse centro supremo do universo, e todos que já estão em conexão com esse centro do universo, que estão em contato com o Srimad Bhagavad Gita, possam, né, fazer as pessoas compreender quem é Deus, realmente esse Deus revelado, e que todos possam realmente colocar seus corações nos pés de lótus do Senhor e do santo nome, e definitivamente, né, voltar para a morada suprema. Ok? Haribo!